Qualquer coisa, pessoal, se o meu microfone der alguma oscilada, eu já troquei a bateria dele, já mexi em tudo aqui e ainda está oscilando. Então, acho que é a internet. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião R5. Vamos falar um pouquinho hoje de transmissão de mensagem, trabalhar um pouquinho. Estamos aguardando o pessoal que sai do Círculo Militar vir chegando na nossa reunião de hoje. Tem uns 5 minutinhos que nós temos aí para eles poderem entrar, uns 5 minutinhos de permissão para eles entrarem ainda. E as camisas da Argentina aí, prof? Que isso, prof. Juliano? Tá mutado, prof. É presente, né? Tem que usar. Presente não escolhe, ganha, né? Mas eu não sei qual que é pior, se é da Argentina ou se é do meu time do coração, São Paulo, né? Eu não sei qual que é mais ruim de usar, né? São Paulo meu tá feio, tá doido. Nem vou falar do meu também. Meu Colorado, o meu Inter tá difícil também, então deixa quieto. Deixa eu mandar uma outra mensagem pro pessoal no grupo. Já estão respondendo. Lembrando, prof. Juliano, que nós temos até semana que vem, tá? Para terminar o portfólio. Até dia 31, tá? Então. Sim. Então, professor, o portfólio meu, na verdade, só falta mesmo as fotos lá, né? Igual eu falei pro senhor, eu tô meio perdido ainda com essa parte aí de computação ainda, né? Mas daí no finalzinho de semana, eu vou ajeitar e já vou inserir lá, né? Agora o professor mostrou onde está lá, daí eu vou ajeitar. Eu ia até perguntar a respeito também, bem rápido, a, a questão do relato de implementação lá. Eu tenho que fazer atividade na escola e filmar a atividade lá e pôr lá daí, né? Prof, Renato de Comunicação, primeiro, boa noite, prof. Daniela e prof. Jane, sejam bem-vindas. Não precisa filmar, prof, tá? É só tirar algumas fotos, ter algumas ali, né, algumas evidências da sua Sim, implementação. de Se você quiser executando a gravar atividade, né? isso, se quiser gravar um pedacinho, não precisa gravar muita coisa também não, tá? Só para Beleza. ter evidências, tá bom? Isso, não? Beleza, obrigado. Ismaela, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Heloísa, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, então, sejam bem-vindos à nossa R5. Nossa reunião de hoje vai tratar um pouquinho de transmissão, vamos falar um pouquinho sobre a questão de comunicação dentro do Scratch e vamos trabalhar um conteúdo do sexto ano, tá? Meu foco hoje é tentar trabalhar um conteúdo do sexto ano com vocês, beleza? Para isso, lembro que a câmera é essencial, tá? Graças a Deus, a turma de vocês é uma turma que sempre está a câmera aberta, nunca tem dificuldade, nunca tenho nenhum problema com vocês sobre isso, mas tá, estou aqui avisando. E se por algum motivo, pessoal, precisarem fechar a câmera, tem que trocar às vezes de aparelho, alguma coisa assim, mandem no chat, pessoal, tá bom? E depois vem um relatório para mim, eu tenho daí como auxiliar vocês na observação, tá bom? Eu consigo colocar no RCO a observação de vocês daí por o motivo da câmera fechada, tá bom? Vamos lá, então, pessoal, para nossa R5, transmissão de mensagem. Então, como eu falei para vocês na última reunião, né? Na última reunião a gente falou um pouquinho sobre quais eram os nossos conteúdos dessa jornada. Eu apresentei para vocês, todos eles, e eu falei que nós iríamos começar a utilizar a mão na massa hoje. Tá? Então, hoje a gente vai realmente trabalhar um pouquinho com Start Lab, com Scratch. Vamos trabalhar utilizando a nossa programação, tá bom? E o nosso objetivo hoje é trabalhar a transmissão de mensagens. Prof. Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Prof. Ronaldo, seja bem-vindo. Ótimo, pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigada. Então, obrigada, prof. Boa noite a todos. Vamos lá. Os objetivos da nossa reunião de hoje: explorar a transmissão de mensagens, relembrar os pilares do pensamento computacional e trocar experiências entre professores. Olá, prof. Viviane, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda.
E vamos lá, pessoal. Nossa agendinha de hoje, né, já está nos lembrando que nós temos hoje que registrar o portfólio, tá bom? Então, hoje é nossa penúltima reunião com o portfólio. Nós realizamos ela hoje, realizamos ela na próxima terça, e na sexta-feira que vem, dia 31, já é a data de entrega do portfólio, tá bom? E eu acabei de falar com o professor Juliano agora há pouco, né? Pessoal, se precisar de algum material referente ao portfólio, tá? Fica sempre aqui, ó, tá? Nas gravações e materiais lá do nosso Classroom. E outra questão, reunião passada, eu coloquei para gravar, tudo certinho, mas eu não sei para onde foi a gravação. Então, eu coloquei para vocês a gravação da turma TB, que é minha turma da tarde. Mas seguiu o mesmo processo que a turma de vocês. Tá? Foi, inclusive, até mesmo os mesmos ganchos que eu puxei durante a reunião, eu puxei com a turma da tarde. Então, ficou bem fácil de vocês entenderem também. Beleza? Então, para o nosso acolhimento, alguém aqui já brincou de telefone sem fio? Beleza. Então, hoje nós vamos trabalhar com telefone sem fio um pouquinho diferente, tá bom? Eu vou chamar algum de vocês ali no WhatsApp e vou falar uma palavra, uma mensagem para essa pessoa. Essa pessoa, então, que vai receber o nosso tema secreto, ela vai ter, né, que repassar, transmitir essa mensagem para os colegas usando apenas gestos ou emojis, tá bom? Professor, perdão. Professor, como que eu vou saber o emoji sobre essa mensagem? Uma dica é, utilizem o Gemini, utilizem as IAs para auxiliar vocês a achar o emoji correto. Tá bom? Para te dar uma dica de qual emoji utilizar. Essa pessoa vai ter 30 segundos, um minuto para poder, né, representar a sua mensagem. E os colegas vão ter que adivinhar qual é o tema dessa pessoa. Ok? E assim, eu vou fazer duas vezes, tá? Para a gente fazer bem certinho, com duas pessoas diferentes. Eu tô com uma roleta aqui do lado. Eu vou rodar ela. Não vou mostrar para vocês, né? Porque daí não perde um pouquinho a graça. E eu vou chamar no WhatsApp a pessoa que foi escolhida. Deixa eu rolar aqui a roleta. Tá. Já apareceu aqui a minha pessoa. Deixa eu achar a pessoa ali no WhatsApp. WhatsApp. Calma aí. Aí, vou mandar mensagem já para a pessoa, tá? Então, olhem o WhatsApp de vocês, quem for ali, dá uma olhadinha. Pessoa que está escrevendo mensagem não dá expressão.
Já mandei para a pessoa ali. A gente vai descobrir depois quem é a pessoa, né? Mas já mandei para ela um tema. Pode usar tantos emojis ou fazer gestos, daí se você quiser se revelar. Quem que vocês acham que é a pessoa? Olhando para os rostos aí. Aqui eu já sei, né? Fica fácil para mim. Calma que a pessoa já está colocando ali para nós. Ninguém descobriu quem que é a pessoa, né? É uma das pessoas que sempre na mídia está com um sorrisão no rosto. Ai, professor, eu vou falar que sou eu. Pessoal, olha só. Eu tentei colocar ali o emotion no chat, mas ele não cola, professor. Então, vou fazer gestos e vocês me desculpem, tá? Eu vou tentar aqui fazer o mais perto possível. Olha, então vou começar. Coloquei no chat, pessoal, a resposta, podem falar. Escola. Tem algo a ver com escola, prof? Tem algo a ver com escola. Tá. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Pera lá. Desenho, biblioteca. Calma. Tem que ser rápido. Vou ver se eu consigo construir rapidão aqui uma coisa. A prof. Dani é a construtora aqui. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui tem tudo a ver com a palavra que foi colocada lá. E aí, pessoal? O que já tá fazendo aí agora, pessoal? Tá. Ó, prof. Luísa, juntar seus dois chutes ali. Não, chutar um chute seu com o chute da professora Ismael, acho que dá certo. Olha, primeiro, tá assim. Tá, prof. Daniele, se juntar tudo isso, vira o quê?
Prof. Viviane, pode falar? Pode falar, prof. Tá parecendo que você está na menopausa, tá com frio, com calor ao mesmo tempo. Tirando o guarda-chuva aí que está tentando se proteger de alguma coisa, é uma proteção, mas o frio e o calor tá na menopausa. Juntando frio, calor com chuva. O que é isso, pessoal? Aí, ó, a prof. Daniela falou. E aí, e o resto? Aê, prof. Ismaela, clima escolar. Isso! Beleza, professor! Parabéns, parabéns. Vou rolar a roleta mais uma vez, rapidinho aqui, para escolher o nosso próximo participante ou próxima participante. Vamos lá. Beleza. Ó, aí no WhatsApp, pessoal, vou mandando mensagem já para a pessoa. Vou dar um tempinho para a pessoa pensar. Pode fazer tanto mímica como mandar emojis no chat. Não é a prof. Fernanda. Foi quase, tá? Porque ficou entre a prof. Fernanda e a outra pessoa. Vou deixar para a pessoa se revelar agora. Posso colocar minha mensagem? Pode? É a prof. Viviane, pessoal. E ela pegou um tema que não tinha caído ainda hoje, hein? A prof. Viviane mandou os emojis, pessoal. E aí?
qual que é o tema misterioso dela? Tem mais um aqui que fica legal também. Professor Maria Férias. Olha, prof. Não, mas nós já estamos num momento que estamos indo para. Eu diria que os dois geram esse lá em cima. Não é alegria também, prof. Jane. Mas os dois, a alegria mais férias gera aquilo lá em cima. Nós temos isso para as férias. Eu diria que professor é o que mais tem isso. Quase! Quase, Bateu prof. na trave! É Bateu na quase mesmo. trave! Lembrem do Saeb, a gente falou bastante sobre isso. Lembra quando eu falei, professor, o que mais tem? É bem isso mesmo. Vai pela empolgação. Vai pela empolgação que você vai chutar de novo no certeiro. Oh, já está sem goleiro o meu gol. Eu queria um emoji que não tem aqui. Se tivesse como usar as figurinhas que a gente tem no WhatsApp, que era fácil. Ô, Viviane, faz que nem eu, calor, frio, e faz algum gesto. Deixa eu ver se vai caber aí com vocês. Não, prof. Maria, não é Ó, entusiasmo. junta tudo aí que vai dar S. Lembra, a gente falou bastante sobre isso, sobre o Saeb. Não, e tá todo mundo ali, ó, assim, ó. Sabe aquela brincadeira? Tá quente, tá frio, tá todo mundo ali, ó, com a mão quase queimando. O negócio é por aí, ó. Se juntar tudo isso aí, dá exatamente a palavra que nós estamos procurando. Junto entusiasmo, empolgação, alegria, ser professor. Motivação, prof. Fernanda, isso? Viu? Ótimo, prof. Fernanda. Muito bom. Parabéns, pessoal. Pessoal, é uma dica, tá? Parabéns às meninas que participaram, realizaram as nossas mensagens, nossos temas secretos. Mas é uma dica de levar isso para os alunos, principalmente sexto, sétimo ano, tá, pessoal? E eles têm uma dificuldade muito grande quando a gente fala com eles transmissão de mensagem. Então, levar para eles uma mímica, um jogo de telefone sem fio, uma atividade diferente, vai ajudar eles a entenderem essa transmissão, tá bom? Então, parabéns para as meninas que participaram, muito obrigado pela participação de vocês. E vamos agora sim, né, fundamentar a nossa prática, trabalhar um pouquinho com o nosso conteúdo programático, tá bom? Lembrem que na última reunião eu passei para vocês esse conteúdo aqui, ó. Falei que a gente ia trabalhar um por um deles, tentar, né, trabalhar todos eles, não sei se vai dar tempo de trabalhar todos eles, mas um por um deles, para poder dar uma pincelada, passar por cima, para a gente tentar rever um pouquinho deles. A nossa reunião de hoje, ela está falando, então, sobre transmissão de mensagem. E o que é a transmissão de mensagem? Prof. Daniele, pode ler para nós, por favor? Tá. Transmissão de mensagem. No Starlab, transmissão de mensagem é um recurso que permite que um ator, né, o sprite, envie um sinal para outros atores ou para o palco, fazendo com que algo aconteça em resposta. É algo como um recado, que dispara ações sem precisar de fios ou toques. Por que usar? Sincronizar os eventos, né? Faz vários sprites começarem ao mesmo tempo. Exemplo, iniciar uma frase. Trocar de cena, enviar game over para mostrar uma tela final ou comunicação entre os sprites, né? Um personagem pode avisar outro que terminou uma ação. Ótimo, prof.
Pessoal, como eu falo de programação, principalmente com meus alunos mais novos, 6, 7, 8 anos, eu brinco com eles assim. E isso eu peguei numa reunião nossa, né, que a programação, os atores, tudo aquilo, são pessoas assim que, eles são extremamente inteligentes, mas eles são aquelas pessoas que se acham. Sabe aquela pessoa que se acha o melhor do mundo? Nossos atores são isso. Só que eles são extremamente burros também. Tem muita dificuldade. Então, tudo que eles têm que fazer, você tem que dar o comando, senão ele não vai fazer. Então, se eu falar assim, uma mensagem para um ator meu, gatinho do Scratch, falar bom dia para ele, se eu não dar um comando para que ele dê o bom dia, ele não vai fazer. Se eu não transmitir uma mensagem para que o outro ator responda esse bom dia para ele, mesmo colocando no outro ator bom dia, ele não vai mandar. Essa que é a mensagem que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai tentar sincronizar eventos, vamos trabalhar um pouquinho as trocas de cena e principalmente a comunicação entre os sprites. Onde que eu encontro isso, professor Juvenal? Lá na minha aula do Alura, onde eu consigo encontrar isso? Pessoal, a gente encontra isso na Alura com o 6º ano, tá? Quem tem 6º ano está usando isso bastante no Desvendando o Formato da Terra. Bom, eu vou até abrir um projetinho rapidinho para a gente poder dar uma olhadinha nele aqui, ó. Aqui meu projetinho, ó. E como eu falei para vocês, o meu sprite, ele é snob, ele se acha, só que ele é meio burro. Se eu não mandar ele transmitir a mensagem, mesmo que ele saiba que eu vou apertar ali no prova 1, se eu não mandar ele transmitir, não vai acontecer nada. Eu tenho que dar para ele todo passo a passo. Então aqui, ó. Por exemplo, no meu sprite prova 1, que eu estou usando ele aqui. Ele tem um bloco bandeirinha verde, que é o nosso bloco principal, que vai fazer ele ficar na posição, ele aparecer. E ele tem um bloco de que quando ele for clicado, ele vai transmitir uma mensagem, ó. Vou até aumentar aqui a tela, ó. Ele vai transmitir uma mensagem. Beleza, professor Juvenal. Se eu transmito uma mensagem, o que tem que acontecer? E aí, pessoal? Quando eu transmito uma mensagem, o que tem que acontecer? Alguém tem que receber e entender, se necessário, devolver uma resposta. Perfeito, prof. Isso mesmo. Se eu transmito uma mensagem, algum outro sprite ou cenário tem que receber essa mensagem. Então, ó, por exemplo, quando eu faço, quando esse ator for clicado, transmite a prova 1, eu tenho o meu cenário, que está aqui, ó. Quando eu receber prova 1, ele vai alterar o cenário para o cenário 2. A mesma coisa acontece, ou algo parecido, com o meu Eclipse, que quando ele recebe a mensagem prova 1, ele executa todo esse código. Então não adianta eu simplesmente mandar o meu botão prova 1 transmitir uma mensagem se eu não colocar outro ator recebendo essa mensagem. Tá bom? Então, ó, bandeirinha verde. Quando eu clicar no prova 1, ó, ele executou a função que estava tanto no meu palco quanto no meu Eclipse. Que é o palco ele mudou para o cenário 2 e o meu Eclipse ele está executando ainda, aqui para vocês poderem ver, ó. Ele está executando ainda o código que eu mandei ele executar. Tá bom? Então, para a gente poder entender como funciona a mensagem dentro do nosso Start Lab, do nosso Scratch, tá? Vou retornar lá para a nossa slide principal. E agora, então, pensando nisso, ó, eu tenho que transmitir uma mensagem e alguém tem que receber, tá? Pensando nisso, vamos criar uma ideação. O que é uma ideação, professor Juvenal? Eu vou pensar em um projeto que utilize essa transmissão. Então, ó, em ação, ideação, projetos com transmissão de mensagem. Agora é sua vez de imaginar. Imagine uma história curta, com comunicação entre 2 atores ou mudança de cenário. Acesse o Padlet, deixa eu já pegar para vocês o link do Padlet aqui. Peguei o link do Padlet, vou colocar no chat para vocês.
Está aqui no chat. Então, acesse o Padlet e registre a sua ideia. Lembre-se, um ator envia mensagem e outro reage. Então, o outro tem que receber a mensagem e reagir. Bom, aqui no Padlet, pessoal, acho que todo mundo deve conhecer, a maioria deve conhecer como que mexe nele, mas para quem não conhece, ó, esse é o nosso Padlet. Aqui no canto inferior direito tem um sinalzinho de mais. Eu aperto nele e eu vou escrever o assunto. Posso escrever, por exemplo, aqui, o meu nome e o tema do meu projetinho. Ah, vai ser fábula, por exemplo. E aqui embaixo eu vou descrever o meu projeto. Eu posso pesquisar uma imagem. Tá, ó. Ó. Posso pegar a imagem no YouTube, na internet, pesquisar essa imagem. Posso trazer de outro lugar, tá bom? Então, 5 minutinhos, eu vou abrir aqui o timer. 5 minutinhos para vocês poderem fazer isso daí, tá bom? Entenderam, pessoal? O que para ser feito? Por enquanto é para pensar, para fazer para, podemos assim, organizar o que você quer fazer, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer isso de verdade. Então, beleza? 5 minutos. Pessoal, enquanto estão pensando aí, estão escrevendo, tá? Continuem fazendo aí. Eu tenho, pessoal, uma outra turma, a turma MA, período da manhã, tá bom? Também é na terça-feira, período da manhã, às 8h10 da manhã. E eu gostaria de saber se tem algum de vocês que gostaria de fazer o remanejamento para essa turma, tá bom? Essa turma, assim, é uma turma que atualmente estou com pouquíssimos cursistas, com 6, 7 cursistas, e seria legal se algum de vocês puderem fazer um remanejamento para essa turma da manhã, tá? Na terça-feira também, então acho que não altera o dia de vocês. Então, se para alguém tiver meio puxado, né, às vezes chega do ciclo militar cansado à tarde, né, para poder iniciar a reunião, talvez iniciar de manhã, às 8h10 da manhã, tá bom? Eu até prefiro, quando eu faço o meu formador mesmo, que eu faço após a minha reunião. Termina a minha reunião 8h50, 10 horas eu já inicio a minha de cursista, porque daí já é de manhã, é mais tranquilo, já passa mais rápido também. Então, se vocês puderem ou quiserem, né, fazer esse remanejamento para de manhã, me manda mensagem no WhatsApp, tá bom? E a gente organiza isso, tá?
O professor, Oi? é só para entender, é para abrir lá, colocar um tema e Isso, tu vai por. pensar em seu projetinho, por exemplo. Ah, vou fazer um diálogo entre dois, no meu exemplo ali, fábula. Então, eu vou pensar lá no diálogo da cigarra e da formiga. Eu vou descrever esse diálogo. Ah, eu vou colocar um personagem de cigarra, conversando com uma formiga, como que vai ser a troca de mensagem deles, tá bom? A ideia é a gente colocar no papel, né, no caso, no nosso o Padlet, a nossa ideia de o que a gente vai produzir depois, tá bom? É só você Ah, organizar as ideias ali. eu coloquei aqui, daí coloquei. Entrei no negócio, o professor mostrou lá, peguei uma foto, já colei aqui. Tá, eu já vou dar uma olhadinha também, tá bom? Tá, beleza. Cinco, quatro, três, dois. Beleza, pessoal. Vamos lá, dar uma olhadinha, como que estão as ideias de vocês. Deixa eu ver. Ó, beleza, ótimas. Eu não vou mostrar ainda, tá? Para não. A gente, às vezes, ir organizando. Mas são ideias bem legais, tá? Né? Beleza, então nós já pensamos. E assim, pessoal, leve essa prática para a sala de aula, tá? Quem tem ali a questão de não ter todas as aulas no laboratório, leva isso para os alunos, para que eles, na primeira aula ali, eles tenham que pensar no projetinho, eles escrever esse projetinho no caderno, para depois ir para o laboratório e realmente executar isso no laboratório. Bom? Porque é o que vai acontecer agora com vocês. Em ação, desafio, transmissão de mensagem. Em grupo, de até 4 pessoas, cada um deve construir a narrativa que imaginou, utilizando recursos de transmissão de mensagens, contando com o apoio do grupo, né? Então, assim, vocês vão estar em grupo, cada um vai fazer o seu, mas a ideia é que vocês se auxiliem, tá bom? Porque eu sei que tem professores aqui que estão iniciando agora no pensamento, tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então, assim, a ideia é que vocês se auxiliem entre os grupos, mas que cada um tente construir a sua ideia. Ao término, acessem novamente ao Padlet e incluam os aprendizados. Então, inclui o que você como criou lá no Start Lab, como que você mexeu, como que você utilizou, tá bom? E outra coisa, pessoal, vocês podem utilizar essa estratégia para a implementação de vocês, tá bom? Lembra que a gente falou na reunião passada? Então, vocês podem utilizar isso para fazer a trabalho de vocês, né, até o final da jornada, tá bom? E coloquem também, pessoal, um link do seu projeto, tá bom? Então, professor, onde que eu posso construir isso? Você pode construir, pessoal, tanto lá no Start Lab, tá? Então, assim, ó, deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, tô aqui no meu decomposição, desvendando o formato da Terra. Aqui em meu projeto, ó, quando eu aperto aqui em continuar meu projeto, ele me abre essa caixinha de diálogo aqui. Eu posso vir nela e escolher o ano em que eu quero trabalhar com o Start Lab. Por exemplo, como eu não trabalho o Start Lab com o primeiro ano da noite, eu vou usar aqui, ó. Professor, eu não quero usar o Start Lab, posso utilizar o Scratch? Pode, pessoal, tá bom? Se for um recurso para vocês que dê certo, tá? Vou até mandar no chat para vocês terem o recurso, o link do Scratch. Ah, eu apaguei. Calma aí, deixa eu colar de novo. Eu apaguei o S do Scratch.
Aí, tá bom? Então, tem para vocês também, pessoal, tá? Aí, o link do Scratch, vocês podem usar. Lembrando, tá, ó, o meu aqui, ele já tá em português, tá? Mas se você precisa mudar o seu, você vai vir aqui em configurações, vai estar linguagem, se não me engano aqui, você coloca português brasileiro. Se você quiser deixar cor igual tá a minha aqui, que é uma cor que fica melhor de você visualizar, você vem também em configurações, mudar cor e coloca alto contraste. Fica mais fácil para os alunos também verem em sala de aula, tá bom? Tanto no Scratch quanto no StartLab, beleza? Então, vamos voltar aqui para nossa reação. Então, lembrando, pessoal, a ideia de vocês agora é vocês abrirem o Scratch, abrirem o StartLab e começarem a criar o projetinho de vocês, tá bom? Lembrando, é algo simples, algo tranquilo de fazer por enquanto, tá? Não precisa fazer algo muito avançado. Mas, para quem quer fazer algo avançado também, sinta-se à vontade. Beleza? Vou separar as salas temáticas. Deixa eu organizar aqui as minhas salas temáticas. Hoje faltou algumas pessoas também, né? Então, eu vou dividir em menos salas temáticas. Fábio, você quer participar com eles ou quer ficar na sala principal? Vai ficar um grupo aqui, eu fico junto. Tá, então beleza. Deixa eu organizar aqui. Eu vou deixar, então, 3 grupos com 3 pessoas, tá bom? Sala principal. Prof. Viviane, Prof. Heloísa e Prof. Ronaldo, junto com a professora Fábia, tá bom? Sala 2, Prof. Daniele, Prof. Jane, Prof. Solane. Sala 3, Prof. Fernanda, Ismaila e Juliano. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui as salas temáticas. Pessoal, ainda pedindo 30 minutos, eu vou deixar 25. Se caso não der, eu deixo mais 5 minutos, tá bom? É que eu testei hoje e deu 25 minutos certinho, então vamos tentar também. Tá aberto as salas temáticas, pessoal. E eu vou estar em sala daí auxiliando vocês também, tá? Fiquem tranquilos. Beleza. Acho que só o professor Solane tem que aceitar. Prof. Viviane, Prof. Ronaldo e Prof. Heloísa, sala principal de vocês, tá bom? Sintam-se à vontade, podem compartilhar a tela, conversar. Vamos para o Divinal, funcionamento. Pode falar, prof. tá pronto. Já fez o seu, tá ótimo. Então compartilha com os colegas aí a construção, tá? Eu estou fazendo o meu aqui também, mas é para fazer um do grupo ou um individual? O seu individual, tá? Você constrói o seu. Ah, Isso. tranquilo, então já estou fazendo aqui. Beleza. Bom, a ideia do grupo é de vocês discutirem juntos, se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, podem conversar tá. juntos, tá bom? Uhum. Eu vou ir nas salas, tá, pessoal? Qualquer coisa podem me chamar, daí eu volto aqui.
Pessoal, essa foi minha ideia. Se quiserem dar uma olhadinha, tirar alguma informação ou ainda copiar alguma coisa. Então, eu coloquei ali que seria feito uma feira de profissões, tá? Os alunos seriam divididos em equipes, ou seja, os alunos iriam elaborar essa feira de profissões. Cada equipe definiria sua área de atuação e conhecimento, principalmente por afinidade, né? Porque nem todos eles têm as mesmas afinidades. Aí eu coloquei ali como exemplo as licenciaturas, as biológicas, humanas, engenharias, né? Aí vamos definir como seriam essas apresentações, se eles iriam vestidos, se iriam apresentar com slides, material impresso, se iriam levar palestrantes das áreas, iriam levar equipamentos. Aí definir a data e o tempo das apresentações, né? Porque uma coisa que eu vejo na escola, os meus alunos, eles falam muito quando tem apresentação de feira, e às vezes quem é visitante não tem tempo de visitar todos os estandes que eles apresentam. As equipes, no momento da preparação, eles iam trocar ideias e discutiriam como seriam as colaborações e as apresentações. E as apresentações no dia seriam práticas e teóricas. Então, essa é a minha ideia. Deixa eu tirar daqui para não ficar ocupando o espaço de vocês. Se alguém quiser olhar em particular, deixa eu compartilhar, senão ninguém consegue ver. Então, tá lá no chat, se alguém quiser dar uma olhada, tirar alguma ideia. Obviamente que se fosse para fazer aí um projetinho mesmo, eu colocaria mais slides, subdividiria cada slide ali sobre a parte dos alunos, as equipes, os tipos de áreas de atuação e conhecimento. Então, cada tópico desse seria um pouco mais explanado e discutido. Oi, pessoal, boa noite. Eu queria contar para vocês mais ou menos o que eu pensei. Minha ideia é fazer algo bem simplesinho, porque eu também comecei esse ano a trabalhar ali com StartLab e um pouquinho de Scratch também. Então, a gente não tem tanto tempo para ficar estudando, né? Muitas aulas. E casa e filho. Tem uma pequena autista, então às vezes se eu sair um pouquinho é por causa disso, tá? A minha ideia principal seria fazer como se fosse um quiz, para quem entrasse ali conseguisse clicar nas opções. Aí com palavras, eu pensei, colocar palavras de animais, ou às vezes direcionar os alunos a eles escolherem, né, se eles querem fazer de animais, outra coisa, para trabalhar com eles na sala também. E aí, quando eles clicassem, aparecia a imagem correspondente, assim, bem simplesinho mesmo. Eu tô tentando fazer ali no StartLab. Se alguém que tiver alguma contribuição para me ajudar. Ah, legal. Pessoal, eu estou criando aqui um diálogo entre um professor e um aluno perguntando das notas.
Aí ele faz esse diálogo com a professora dele. Ele disse que faltou no dia da prova e que no trabalho ele tirou uma nota razoável lá e estou criando o diálogo aqui entre o professor e o aluno. Se eu conseguir terminar antes dos 15 minutos aí, eu compartilho a tela. Gostei da ideia do quiz, porque daí você tem como colocar várias opções. Você pode colocar um sim, um não, você pode colocar alternativas, inclusive lá você pode usar cores, é bem interessante, fica bem legal. Como você falou, uma coisa mais simples, tá? Mas é mais fácil de fazer a criação. E se fizer uma lógica bem simples, também fica mais fácil ainda de programar.
pessoal, só para lembrar vocês precisam fazer agora a implementação de vocês. É só algo sobre transmissão de mensagens, tá bom? Algo bem simples, um diálogo entre os personagens ali só, tá bom? Eu falei assim, esse projetinho, ele é uma opção para você realizar a sua implementação. Não quer dizer que vocês têm que usar ele, tá? Tem outras opções também ao longo da jornada, tá bom? Tem outra equipe preocupada que já tinha que realizar isso como implementação, não é? Tá bom? Conseguiram fazer, prof. Elô? Conseguiu? Tô fazendo ainda. Pode ser um diálogo simples entre, por exemplo, o gato e o urso. Lembra que eu falei da cigarra e da formiga? Uhum. Uma conversa entre dois personagens ali, uma troca de cenário. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, estou aqui à disposição, tá? Podem chamar. Gente, posso compartilhar aqui o meu? Acho que eu já terminei. Passar rapidinho aqui. Se eu consigo aqui.
Então, diálogo entre o professor e o aluno. Deixa eu ampliar aqui. Vou começar aqui. Foi isso aí, bem simplesinho. Ótimo, prof. Tá? É a ideia da reunião de hoje mesmo. Tá? Fazer uma transmissão de mensagem bem simples. Ótimo. Aí eu só criei lá mudando fantasia e criando uma mensagem, um diálogo ali, simples. Mais 3 minutinhos, pessoal. Né? A gente retorna a sala principal, todo mundo junto. 2 minutinhos agora. Pessoal, eu editei, tá? Aqui essa temática. Deixa eu salvar. Tá? Teve uma coisa que você pediu para ter mais tempo, tá bom? Eles vão terminar de concluir. Então, como eu tinha colocado só 25 minutos, eu aumentei para mais 5 agora, tá bom? Beleza, prof. Viviane? Vou colocar na justificativa lá, tá bom?
Lembrando, pessoal, de depois voltar lá e reeditar, tá, o Padlet de vocês, colocando as alterações que vocês fizeram, tá bom? Vou reenviar um link do Padlet para todas as equipes também, para que eles coloquem as alterações. Deixa eu recompartilhar minha tela aqui com vocês. O pessoal está retornando para nossa reunião, para a sala principal, vamos retornando. Lembrando, né, que quando a gente retorna, a câmera volta fechada, pessoal. Tá bom? Então vamos retornando, abrindo as câmeras de volta. Ótimo. Vamos abrir as câmeras de volta, pessoal. Lembrando que as câmeras voltam fechadas. Beleza. Acho que a maioria já retornou aqui. Pessoal, eu notei nas turmas que eu fui passando, né, algumas dificuldades de vocês em utilizar a transmissão, tá bom? Então, antes de eu ir para a próxima parte, de a gente compartilhar o que vocês já realizaram, eu vou tentar, de alguma forma aí, rapidamente, explicar essa transmissão para vocês de novo, tá bom? Para que vocês não saiam daqui com dúvida hoje, beleza? Então, eu vou abrir aqui o meu Scratch rapidamente. Estou aqui no meu Scratch. E vou criar um projetinho novo, tá bom? Nossa ideia hoje, pessoal, foi trabalhar uma transmissão simples de mensagem entre dois atores, ou entre o ator e o cenário, tá bom? Mas eu percebi que tem muitos de vocês que estão conhecendo ainda o componente, estão aqui para aprender. E realmente, né, a gente está, então, ele é um pouquinho mais difícil, tá bom? Então, vou aqui auxiliar vocês a como que faz esse primeiro passo. Então, vou pensar que a minha história, que eu falei para vocês, é a da cigarra e da formiga. Como eu não tenho, né,
Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vou ter ator cigarra e nem formiga aqui. Não. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o meu gatinho do Squat, ele mesmo, vou deixar ele aqui bonitinho, e vou escolher um outro ator. Este ator vai ser o meu dinossauro aqui. Os alunos amam mexer com esse bichinho aqui. Então, eu tenho o gato e o dinossauro. A ideia da reunião de hoje é criar um diálogo entre eles, uma conversa, uma interação. Então, meu ator 1, gato, vai enviar uma mensagem, vai conversar com o meu ator 2, que é o meu dinossauro. Bom, então, ó, selecionei o ator 1 e vou iniciar a construção do bloco do ator 1. Eventos. O primeiro bloquinho que a gente sempre coloca no Scratch ou no Start Lab, né? Quando a bandeira verde for clicada. Coloquei ele. Beleza. Eu quero que esse meu gato converse com o meu dinossauro. Então, vou colocar aqui para eles uma conversa. Eu vou vir aqui no menu Aparência e vou pegar o Diga Olá por 2 segundos. E vou escrever aqui a mensagem. Ó. Olá, Dino. Tudo bem? Quando eu faço uma pergunta para alguma pessoa, o que eu espero? Que ela me responda. Mas lembra que eu falei para vocês que aqui no Scratch, no Start Lab, os nossos sprites, eles são assim meio que... eles se acham e são meio burros. Então, sabe aquela pessoa que você tem que ficar olhando para ela meio que dando um sinalzinho? Olha, ei, não vai responder? Estou aqui esperando. É a mesma coisa com os nossos atores aqui. Como que eu dou esse sinalzinho para o meu ator? Eu transmito uma mensagem. Onde que eu vou encontrar isso? Eu vou vir em Eventos e vou vir em Transmitir. Ó, transmita mensagem. Como o meu dinossauro ele é muito velho, ele não sabe que ele tem que responder. Então, vou colocar aqui, ó, Dino responde. Para ele saber que ele tem que responder. Vou vir aqui no meu ator dinossauro e vou vir em Eventos. Olha, dinossauro, quando você receber, ó, quando o Dino receber, Dino responde, ele tem que responder o bom dia, né, o olá do gato. Então ele vai vir no menu Aparência e vai responder meu gato. Então meu gato perguntou: olá, Dino, tudo bem? O dinossauro vai responder: olá. Opa. Tudo bem. E com você? Opa, agora foi o dinossauro que fez uma pergunta. Se ele fez uma pergunta, ele também vai ter que dar o mesmo sinal que o gato responder ele. Então, eu vou transmitir uma mensagem. Eu não posso de novo o Dino responde, porque senão o meu dinossauro vai responder ele mesmo. Então, vou criar uma nova mensagem chamada... Agora vai ser gato responde. Eu volto lá no meu ator gato. Quando o meu ator gato receber gato responde, ele vai responder a pergunta do dinossauro. O dinossauro perguntou se ele estava bem. Vou colocar: estou bem. Obrigado. Vamos testar? Vou dar a bandeirinha verde. Ó. Para a gente conseguir ver, eu vou colocar mais tempo aqui, ó. 3 segundos, 3 segundos. 3 segundos. E eu vou pulando de ator em ator com vocês, ó. Dei a bandeirinha verde, ativou esse código aqui. Transmitiu. O dinossauro recebeu. Transmitiu. O gato recebeu. Conseguiram entender, então, a transmissão de mensagem e a recepção de mensagem? Então, a ideia do nosso projetinho de hoje era isso. Bom, eu sei que alguns ficaram com um pouco de dúvida, tá? Eu vou compartilhar com vocês esse projetinho meu aqui que eu acabei de fazer.
Então, vocês podem remixar ele, podem utilizar ele para vocês poderem treinar, tá bom? E agora, pessoal, vamos lá ver no nosso Padlet quais são as ideias de vocês. Então, a Prof. Heloísa, um quiz, né, com palavras, que quando é clicado na imagem, tá, ó. Então, qual seria a mensagem da professora Heloísa aqui? Quando clica na imagem, ele vai transmitir a mensagem para responder, tá bom? A Prof. Viviane colocou uma feira, tá bom? O Prof. Ronaldo colocou lá um diálogo entre ator 1 e ator 2, ó, uma conversa entre professores. A Prof. Daniele pensou já em perguntas e respostas, tipo um quiz do Anura. A Prof. Jane foi lá na história infantil, Chapeuzinho Vermelho, tá? Ótimo, prof. Ficaria ótimo fazer isso com os alunos, tá? E a Prof. Ismael pensou no plano cartesiano. Eu vi que teve profs que ainda não fizeram aqui, tá, pessoal? Então, depois façam aqui, tá? A ideação de vocês, para ficar legal, tá bom? E também para a gente ter uma ideia do que a gente pensou nesse momento da reunião, tá bom? E agora, eu vou pedir para que algumas pessoas compartilhem conosco o que criaram, tá bom? Então, vou pedir agora para a Prof. Viviane, que foi uma das primeiras que tinha terminado. Prof, tu consegue compartilhar conosco? Juvenal, não, porque eu não abri no Scratch, eu fiz o projeto como se fosse a ideia, eu não fiz o projeto, tá? Porque o meu tá. demanda da história, então eu teria que fazer um storyboard, assim, o primeiro personagem, a ideia, o segundo personagem, a ideia, tá? Cada um falando, então seria um projetinho um pouquinho mais complexo. Ótimo, então. Então, eu vou pedir para o professor Ronaldo, ele já compartilhou um pouquinho antes ali, com a equipe dele, e eu peço para ele compartilhar com os outros colegas o que ele realizou. Tá. Eu fiz um diálogo entre professor e aluno. Vou passar aqui. Não sei porquê, mas eu me identifiquei bastante com esse professor ali, sabe? Eu dei uma aula no integral, meus alunos, alguns têm os costumes de não vir, a minha aula é sempre a primeira. Parabéns, professor, tá? Pela sua atividade ali. Prof, como que foi ali a sua organização, a sua construção do projetinho? Como que foi construído para você aquele projetinho ali, prof. Ronaldo? Oi, como foi? Ah, não, para Isso. mim foi tranquilo. Eu trabalho com oitavos anos, professor, daí eu já venho trabalhando ali, construção de mensagens com eles. Transmitir, receber mensagem e reenviar. Ótimo, prof. Parabéns pelo seu projeto. Vou pedir para uma outra prof compartilhar conosco rapidamente. Prof. Daniele, tu conseguiu fazer o seu? Conseguiu organizar o seu? Nós nos batemos um pouquinho, né, Jane? Saiu, mas bem simplesinho, professor. Compartilhe conosco, por favor. Tá aparecendo aí? Sim, prof. Então, aqui, a gente tentou, primeiro que a gente, assim, ficou pensando o que fazer, como fazer, e ficamos conversando, né, e o tempo foi. E daí, quando a gente resolveu fazer, né, coitada, a Jane ficou falando lá e terminou a Meet. Ó, a gente só colocou ali o início da conversa, quando ia sair o diálogo, realmente parou, né? Aí terminou. Mas a Jane ia fazer ali, acho que sobre a conversa do Chapeuzinho, e eu ia adaptando para o meu tema, mas a gente ia seguindo os mesmos códigos ali. Mas só começamos, tá? Ótimo, prof. Parabéns pelo seu projetinho, né? E para quem está iniciando, começou a fazer agora, tá ótimo. Pode chamar, prof. Jane. Professor Juvenal,
eu tenho que agradecer a Daniele, que ela é uma ótima professora e ela me ensinou tudo, porque quando a gente não sabe, a gente precisa do auxílio. Mas olha, ela é sensacional. Muito obrigada. Imagina, Jane. É que a Jane é de artes, né, Jane? A Jane, acho que ela Pode não falar. tem, né, o Scratch, né, Jane? Daí a gente tá se batendo um pouquinho pra gente... Eu não sei não, Jane, a gente tá se batendo junto, né? Não se preocupe. A Jane é da área da Fábia, né? A Fábia também é de artes aí. Né? Mas, olha, o pessoal de artes são os mais criativos, então eu tô ansioso pela implementação de vocês. Tá? Ótimas ideias, ótimas ideias. Vou pedir agora, então, para mais alguém compartilhar. Para Fernanda, conseguiu realizar? O professor, nós ficamos lá no grupo, ajudando um o outro, e por fim daí ficou naquilo ali e não saiu nada. Tranquilo, pessoal. Eu percebi que vocês assim estão iniciando, né, realmente ali com o trabalho do Scratch Lab. E realmente, pessoal, tá? Ele parece ser simples, mas ele não é simples. Então, parabéns por todos vocês terem conseguido realizar um pouquinho, tá bom? Se precisarem de mais auxílio, a gente dá uma paradinha nas próximas reuniões, tá? Só que assim, pessoal, eu vou... as próximas reuniões vão acabar sendo até um pouquinho mais complexas, tá bom? Então, eu vou tentar, de alguma forma, pensar numa estratégia para tornar mais simples, tá bom? Para a turma de vocês. A gente consiga trabalhar com a turma de vocês. Mas, assim, não se preocupem. As minhas 3 turmas, né, de hoje, eu tive que auxiliar bastante, porque são turmas que estão iniciando. São turmas que estão iniciando, igual a professora Jane, que não tem o pensamento computacional, está aprendendo tudo aqui, tá? Parabéns pelo esforço de vocês, pela dedicação, tá bom? E vamos continuar. E agora, pessoal, vamos pensar assim. O nosso componente, ele se chama pensamento computacional. Mas o que é isso? Vocês sabem? E aí? Alguém sabe o que é o pensamento computacional? Os alunos falam, professor, é pensar igual ao computador? É isso? Mas, para mim, pensamento computacional seria tentar trabalhar de uma maneira mais lógica, mais direta. Vamos ver isso aí? Tenho certeza que alguns de vocês já conhecem os nossos pilares, né? Os pilares do pensamento computacional. Então, nós temos aqui 4 pilares do pensamento. Quais são eles? Decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmo. Se eu tivesse que pensar hoje, na minha reunião de hoje, quais deles a gente utilizou? Vamos tentar identificar o que cada um deles é? Então, por exemplo, a decomposição envolve dividir um problema complexo em partes menores e mais gerenciáveis para facilitar a solução. A abstração, ela consiste em focar nos aspectos essenciais de um problema, ignorando detalhes irrelevantes. Reconhecimento de padrões envolve identificar semelhanças e tendências para facilitar a resolução de problemas. Tá bom. E o nosso algoritmo, que é a criação de sequências lógicas de passos para resolver problemas de forma eficiente. A gente conseguiu perceber que todos eles, o objetivo deles são resolver algum problema? É a resolução de problemas. Então, pensando nisso, onde que a gente conseguiu utilizar esses pilares hoje? Onde eu utilizo esses pilares da minha aula com os alunos? Então, por exemplo, a problemática de vocês hoje foi fazer uma atividade com transmissão de mensagens. Era essa a problemática de hoje. Qual pilar eu otimizei? Por exemplo, a prof... Deixa eu lembrar aqui agora. A prof. Daniele, ela utilizou a abstração. Ela não ficou, nossa, vou fazer um diálogo complexo, vou fazer um trabalho ali, digno de Shakespeare. Não. A problemática dela era trabalhar
a comunicação, trabalhar a mensagem. Então, ela utilizou a abstração. Ela também utilizou a decomposição, quando ela dividiu a dificuldade dela, a problemática dela em partes, para resolver o trabalho. Como que ela dividiu isso? Junto com a professora Jane. As duas se comunicando, dividiram, né? Fizeram uma decomposição do trabalho para resolver juntas. Opa, já utilizamos então 2 pilares aqui. Será que ela utilizou o algoritmo? Sim. Ela fez uma sequência lógica. E ela também realizou, ela fez o reconhecimento de padrões. Qual padrão? Transmita a mensagem, quando receber a mensagem, transmita outro. Então, opa, calma aí. Na reunião de hoje, a gente utilizou os 4 pilares. Poxa, com um trabalhinho simples, igual a professora Daniela falou, professor, foi muito simples. O trabalhinho dela utilizou os 4 pilares do pensamento computacional. Perfeitamente. Então, viu como a gente consegue utilizar esses pilares de uma maneira simples e levar para os alunos trabalhar? Claro, se eu fosse utilizar numa aula, eu posso focar, por exemplo, em só um deles. Ou eu posso falar para os meus alunos focarem em 2, por exemplo. Mas normalmente a gente utiliza os 4. Então, a gente conseguiu perceber hoje que a gente trabalhou os 4 pilares de uma maneira bem eficiente, simples, né, sem quebrar muito a cabeça, mas conseguimos utilizar eles. Então, né, parabéns a todos nós, a todos vocês que conseguiram trabalhar os pilares sem nem pensar que o objetivo era esse. Porque eu não falei no início da reunião, né? Pessoal, o objetivo é trabalhar os 4 pilares do pensamento computacional. Eu não falei. Vocês por si só construíram, trabalharam os 4. Então, o nosso encontro de hoje explorou mensagens do Start Lab. Os participantes criaram projetos colaborativos usando este recurso. Também revistaram os pilares do pensamento computacional, analisando o projeto que você construiu, quais pilares do pensamento computacional você identifica nele. Acabei de falar, né? A gente consegue utilizar os 4. Conseguimos trabalhar os 4. E agora, então, vocês têm 5 minutinhos para realizar o portfólio de vocês, tá bom? Professor, o que eu coloco no portfólio? Pode colocar um print da sua página do Scratch, do Start Lab, pode colocar o teu link lá dentro. Quiser abrir aqui, ó, o Padlet, tirar um print dele e colocar lá dentro também para auxiliar, tá bom? E enquanto vocês já vão terminando de fazer o portfólio, eu vou encaminhar o nosso formulário de avaliação da reunião para vocês. Que vocês já realizam ele também para mim. Lembrando que a gente é a turma NA, N de navio, de pensamento computacional intermediário. Então, assim que vocês terminarem, pessoal, de realizar tanto o portfólio e realizarem o formulário, deem um joinha, levantem a mãozinha do nosso Meet, tá bom? Ô, professor, Oi, pode falar? não quer abrir para mim o formulário hoje. Pro, você tá com o teu Robiscon logado? Sim. Às vezes ele dá esse erro. Eu vou tentar reenviar ele aí no chat, calma aí. Então, sempre eu entro normal, mas hoje não quer entrar, não.
mandei ele de novo no chat, tá bom, prof? Tá, vamos ver. Hoje aconteceu isso de manhã também. Ah, agora foi. Beleza, prof. Assim que conseguir, mandei um joinha, por favor. O prof. Ronaldo já realizou, ótimo. Lembrando, pessoal, que a gente tem que terminar o portfólio até a semana que vem, tá? Até a próxima sexta-feira. Prof. não terminou? Pode falar, prof. Esse é o terceiro portfólio, né? É o terceiro, prof. Eu coloquei aqui do dia 30/9, do dia 7/10 e de hoje do dia 21/10, é isso? Eu só vou confirmar aqui, porque eu... Uma pessoa esquecida sou eu. Então, deixa eu confirmar. É reunião 2, reunião 13 e reunião 5, isso. A nossa reunião 2 foi no dia 30/9, a reunião 3 foi no dia 7/10 e a reunião 5, que é de hoje, no dia 21/10. Isso, né? Ótimo, prof, isso mesmo. Beleza, obrigada. Prof. Juliano também terminou, ótimo. Pessoal, né? Então lembrando que essa semana nós temos já o início do SAEB também, tá? Boa sorte para os alunos de vocês do nono e terceiro ano, tá? Levem para eles um pouquinho de paz, de paciência principalmente, de motivação, que foi essa palavra-chave de hoje, tá bom? Tenho certeza que, assim, o que foi de nossa parte, como professor, de motivar, de trabalhar, de dar nosso máximo, nós realizamos, né? Agora nós temos que confiar neles e também, né, tentar tranquilizá-los para realizar essa avaliação, tá bom? E, além disso, pessoal, nós temos os saberes digitais docentes, tá bom? Eu tenho, acho que, quase certeza que a maioria aqui já realizou, mas se alguém não realizou ainda, tá? É pelo AvaMec. Precisa de auxílio, tá bom? Vou mandar o chat aqui, o link aqui no chat, desculpa. Como que eu entro ali? Eu posso entrar tanto pela minha página Gov, como eu posso criar uma conta no AvaMec, tá bom? Prof. Daniele, pode falar? Prof, eu não estou conseguindo porque eu já tinha acesso, eu fazia os cursos ali no AvaMec e a senha não vai. E daí eu tinha outro computador e eu não tinha salvo. Será que ele vai para algum outro e-mail? Como que faz para recuperar? Prof, eu vou procurar mais informação sobre isso e eu te respondo no WhatsApp, pode ser? Tá, beleza. Uhum. Eu Eu tentei fazer, porque eu fazia vários cursos ali no AvaMec, e eu tenho certeza que eu deixei aquela, né, ideia de deixar a senha salva, e eu deixei no computador, e aquele computador não funciona mais. Tranquilo, prof. Eu vou confirmar, até se a Fábia, acho que a Fábia não deve saber nenhuma informação sobre isso, né, prof? Eu imagino que... Mas eu acho, com licença, eu acho que dá para entrar pelo Gov, não dá? Eu tentei, mas ele é bem burocrático, ele pede o que você colocou de informações antes, qual e-mail, aí eu tentei os 3 e-mails que eu realmente... Também fez assim. Uhum. Não, mas vou fazer, né? Vou tentando, uma hora vai dar certo. Uhum. Vai tentando, prof. Eu vou ver junto com a Fábia ali, se a gente consegue alguma informação a mais, e a gente te passa, tá bom? Fica tranquilo, a gente te passa a informação, tá? Na verdade, o teu a dificuldade de acesso ao e-mail ou é a senha? A senha. Porque tem o redefinir senha ali, né? Não, mas como diz, no caso assim, ele diz, eu tentei com, acho que o CPF, se não me engano, que vai uma parte lá, que como eu fui fazer o cadastro, ele diz que eu já tenho o cadastro.
Aí eu coloco o CPF, mas ele não. Daí ele diz que é para ir para o e-mail. Mas já tentei @escola, os 3 e-mails particulares que eu tenho, não sei. Não vai. Ele não diz qual e-mail você cadastrou? Não, ele não aparece. Hum, Ele só Amontou. e-mail alternativo, mas eu não tenho outro, não sei o que. Mas eu vou fazer novamente hoje, depois eu converso novamente com vocês para ver. Beleza, prof. Pessoal, então encerramos mais uma reunião, muita alegria. Vamos para o nosso print? Então, abram a câmera, quem puder abrir a câmera. Viviane conseguiu carregar o celular a tempo. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. A minha pet está ali gritando do lado de fora da janela. Pessoal, no 2, cada um escolhe um emote aí do chat e aperta, tá bom? 1, 2, 3. Ótimo, pessoal. Muito obrigado, então, a todos. Uma boa noite, um bom descanso, uma boa prova do CERN para os seus alunos. E até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação.